Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 8 meses, faltando 4 meses para a gente fazer 2 anos aqui com as lives Papo com Tilé através do Instagram, @AntônioTilemon. Bom, como todos sabem, nós temos feito aqui diversos, os mais variados assuntos. Aqui não é só sobre futebol. Na Rádio Metrópole ou na Rádio Tudo FM sempre era sobre futebol, mas aqui não. Nas nossas lives a gente tem focalizado todo tipo de assunto. Quando a gente percebe que o assunto é de interesse geral, né, tem muita gente interessada naquele tema, a gente faz aqui a live a respeito desse tema. E o tema proposto hoje é uma situação que, inclusive, mudou um pouco com relação à pandemia, né? Talvez antes fosse um pouco mais exigente, que é a questão da relação, né, de pais separados, aquele aspecto da pensão alimentícia e tal. Acho que com a pandemia houve algumas mudanças. E para isso eu tenho que trazer uma pessoa que conheça bem o assunto. Nós vamos falar aqui também sobre honra, né? Mas um pouquinho mais adiante. Eu explico mais para frente. Porque nós vamos conversar com o doutor João Santana, meu querido amigo, que eu conheço como Eduardo Lopes, mas ele tem um nome grandão que nem o meu. O meu é Antônio Fernando Campos Tilemon Fontes, imagine. Né? É verdade, Antônio. O meu é João Eduardo Lopes de Barros Santana. Para quem não me conhece, eu sou advogado. De Barros ainda. Pra quem não me conhece, uma breve apresentação. Eu sou advogado, sou especialista em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito, sou especialista em Direito Contratual pela Faculdade SES e hoje estou membro da Comissão de Esportes da OAB da Bahia. Muito bem. Foi ótima a apresentação, porque foi, inclusive, bem objetiva, né? Você está também no TJD da Federação? Não, TJD não. Ainda não tive essa honra ainda. Confio em Deus um dia, quem sabe. Com certeza. Mas meu amigo João Santana, vou chamar de João Santana, porque esse, inclusive, o nome do escritório dele, a advocacia, é João Santana. Não é isso, meu querido? Isso, exatamente. Bom, então, assim, eu fiz um anúncio ligeiro a respeito do tema de hoje, né? Então, a minha primeira pergunta, eu vou até essa pergunta para poder dar início mesmo à conversa. De fato, mudou um pouco essa cobrança por parte de juízes com relação à pandemia? Está havendo mais flexibilidade com relação ao pagamento das pensões alimentícias? Um abraço, boa noite, meu querido amigo. Primeiramente, boa noite de novo, né? Uma honra estar aqui no seu programa. Finalmente, a gente já está tentando fazer essa live, já tem um tempo, né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender algumas coisas. A gente tem que entender primeiro que os processos de pensão alimentícia, eles, no geral, sempre foram processos que moveram muito a máquina do Poder Judiciário. Então, são processos de larga escala e a gente tem eles aos montes, independente de cada caso ter razão o autor ou réu. Em segundo lugar, a gente tem que levar em consideração a própria pandemia, que a gente ainda está vivendo, apesar do avanço da vacinação, de muitas melhoras que estamos tendo, mas a gente tem alguns efeitos que são decorrentes da pandemia, que eu destaco 2 desses efeitos aqui nesse momento, que é a chamada aceleração digital, ou seja, situações nas quais os atos eles eram praticados presencialmente ou de outras formas poderiam já ser praticados de forma digital, mas por algum motivo não era. E com a pandemia houve essa aceleração, ou seja, houve essa imposição para que esses atos passassem a ser praticados dessa forma online. Cito como, por exemplo, as audiências, que vieram praticamente para ficar agora. E o outro ponto é a mudança da situação econômica. Muitas pessoas tiveram perdas nessa pandemia, perdas significativas, e outras pessoas até tiveram um aumento no poder aquisitivo. Então, com a facilidade que a gente tem, com a aceleração digital, tendo atos que agora são mais acessíveis a todos, né? E a mudança de situações econômicas, a gente teve um aumento, sim, pela pandemia, dos processos de pensão alimentícia dentro do Poder Judiciário. Mas como a gente vai ver ainda, não é só esse aumento que significa, de fato, a situação mudou. Bom, vamos pegar a história desde o início. Como é que se dá a entrada de um processo de pensão alimentícia? Pronto, primeiramente, Chile, eu quero destacar que a gente tem 4 tipos de processos que são os mais comuns, por assim dizer.
A gente tem o processo de pensão alimentícia propriamente dita, onde uma pessoa vai e cobra da outra um pagamento dessa pensão alimentícia. A gente tem o processo de revisão de alimentos, na qual a situação de fato das pessoas, ou daquela que alimenta, ou daquela que é alimentada, ela é modificada e por isso a pensão também tem que acompanhar essa situação fática e ser modificada, certo? Nós temos a exoneração de alimentos, que é para retirar essa obrigatoriedade de pagamento da pensão alimentícia, e a gente tem a execução de alimentos, que é para, quando já há fixada uma pensão alimentícia, a gente tem não há o pagamento, a gente entra com a chamada execução, que é para cobrar em juízo esse pagamento, certo? Então, a gente tem que lembrar, a primeira coisa é o seguinte, que são esses 4 tipos de ações os mais comuns, que a gente vai avaliar sempre de acordo com cada situação, cada caso concreto, mas que, não tendo um acordo prévio por escrito ou não tendo uma decisão judicial prévia, independente do direito que a pessoa tem, ela vai ter que mover uma ação. Então, o primeiro ponto é esse. Na ação de revisão ou de alimento, ou na própria ação de alimentos, a depender das provas que a pessoa disponha, ela pode entrar com o chamado também pedido liminar, fazer um pedido de urgência, que é um pedido para que, como o processo ele não é rápido, a gente está numa realidade que, infelizmente, os processos aqui no estado da Bahia, por exemplo, eles, na justiça comum, costumam demorar 3 a 4 anos, pelo menos, o que a gente está falando, assim. Então, o pedido de urgência nesses casos, geralmente se limita a fixar os chamados alimentos provisórios, que é simplesmente o juiz ele analisa ali no caso se a pessoa preenche os requisitos e qual é o alimento que vai ser atribuído ali até o final do processo, que pode ser ao final maior ou menor. E, por fim, o processo, quando ele chega ao fim, aquela decisão ali, ela não é estável 100%, ou seja, a situação ela pode mudar lá na frente. Então, entendendo quais são essas ações, a pessoa ela procura um advogado da confiança dela ou a defensoria pública, que em caso de hipossuficiência, de não tendo condições de pagar um advogado, lá vai ser passada uma listagem de documentos necessários, a pessoa vai providenciar esses documentos e a partir de então a ação ela é protocolada no sistema da própria justiça, certo? Que é um sistema 100% eletrônico, é feito a qualquer momento com certificado digital e você faz de acordo com o sistema do Poder Judiciário competente. Por exemplo, aqui na Bahia a gente está fazendo atualmente um sistema chamado PJE. Agora me diga uma coisa, você falou aí de que é um processo que às vezes leva não sei quantos anos, 4 anos, foi o que você falou mais ou menos? 4, se não me engano. Ele está assim agora em função da pandemia ou ele já era um processo demorado antes mesmo de acontecer a pandemia? Já era antes mesmo de acontecer a pandemia, Tio, porque, embora o Tribunal de Justiça ele até publique constantemente nas redes sociais diversos prêmios, diversas outras situações de, em tese, atuação profissional, na prática não é assim que funciona. Na prática, a gente vê um processo judicial muito moroso, que não é de agora, que graças a Deus, com a aceleração digital, muitas coisas vieram para acelerar, porque você ficar dependendo de marcar um ato, para as pessoas se dirigirem. Muitas vezes atos que só levam uma audiência de conciliação, por exemplo, geralmente leva 5 minutos. Uma sentada ali você resolve. Então, são coisas que já vêm há muito tempo. E por ser um processo de grande volume, de sempre ter muito, as varas estão abarrotadas, estão com poucos servidores, poucos magistrados. Então, já é uma coisa que já vem diante da pandemia mesmo. Uhum. E essa é uma das poucas coisas que no país funciona mesmo, né, doutor João Santana? Porque, veja bem, se o cara é condenado e não paga, começa a atrasar, ele pode ser preso. É uma das poucas coisas que eu vejo continuar a funcionar. Né? Muita coisa já não funciona nesse país, mas me parece que essa é uma das poucas coisas, em caso de condenação, digamos assim, de uma parte que não esteja cumprindo aquilo que foi decidido em juízo, né? Cadeia mesmo, né? Leva preso mesmo. Né? Leva, te leva. Porque o que é nessa situação que a gente pode destacar é que a pensão alimentícia, ela, como o próprio nome já diz, é uma verba de caráter de natureza alimentar, ou seja, ela está ali para dar a subsistência. Então, com um atraso de uma pensão, por exemplo, a pessoa já pode estar movendo a execução de alimentos e o devedor, se ele for intimado a pagar e não vier fazer o pagamento, ele pode estar sendo preso. E a prisão, hoje no Brasil,
A gente tem as hipóteses criminais, claro que cada crime com sua hipótese Uhum. definida, bem que aí eu deixo para os colegas que são criminalistas falarem mais a respeito, mas hoje no Brasil, a prisão por pensão alimentícia é a única forma de prisão civil que é admitida. Nem o devedor, nem a pessoa que deve milhões ao banco, por exemplo, se fosse uma dívida civil, ela não vai ser presa. A pensão alimentícia, ela pode ser presa. A pessoa pode vir a ser presa e tem um prazo certo. Tem um prazo mínimo de 30 dias, que ela fica presa, e um prazo máximo de 90 dias. De 30 a 90 dias. Agora me diga uma coisa, doutor João Santana. É mais comum, me parece que seja, mas aí o especialista quem pode falar, uma mulher mover a ação contra o pai, ou ocorre também ao contrário, um pai, né, mover contra a mulher? Uma ação Excelente pergunta. alimentícia. E aí, o que é que a gente precisa nos remeter antes à definição de quem é que tem direito à pensão alimentícia. Em resumo, qualquer pessoa que tenha relação familiar ou tenha tido uma relação familiar próxima, ela pode exigir uma prestação financeira para manter seu padrão de vida compatível com a sua condição social, mas desde que ela não tenha bens o suficiente ou não possa prover sua própria subsistência. Mas, então, isso daí, qualquer pessoa, homem ou mulher, pode estar movendo uma ação se tiver o direito à cobrança da pensão alimentícia. Para isso, ela precisa ter o direito. O que acontece muito, Tilé, é que pode gerar essa impressão de que as mulheres elas movem mais esse tipo de ação, porque a gente vê muito, seja na mídia, seja com casos concretos, casos de pais que deixam de pagar pensão a seus filhos. E muitas vezes esses filhos são menores ainda. E esses filhos menores, eles não têm a capacidade processual para estar em juízo. Então, eles precisam estar representados no processo. É uma burocracia isso da lei do Código de Processo Civil. Precisam estar representados ou assistidos pela sua mãe. Então, a mãe acaba fazendo esse papel de quem está à frente do processo a maioria das vezes. Mas tanto homem quanto mulher pode, sim, estar pleiteando a pensão alimentícia. Mas assim, a nível de percentuais, muito mais de mulheres cobrando, assim, a grosso modo, né? Agora, somado, Ou homens hoje em dia já cobrando também. hoje tem homens que cobram, lá no escritório a gente já atendeu alguns, inclusive, mas ainda a maioria são mulheres ainda. Você diria o quê? 90 a 10%, mais ou menos assim, ou 80 a 20, mais ou menos Eu como? diria hoje uns 70 a 30. 70 a 30. Então está aumentando bastante, né? Porque antigamente só mulher movia. Tinha essa concepção também, né, é uma questão que a gente vai evoluindo como sociedade, aquela concepção de que apenas o homem é provedor. E isso mudou com o passar do tempo, né? A gente tem o avanço da cultura feminina, as mulheres cada vez mais reconhecidas no mercado de trabalho e por suas próprias aptidões, e isso, com consequência, coloca mulheres mais em posição de destaque do que homens também. E, o homem que se sente naquela situação tendo direito, ele procura o poder judiciário. Ainda há muito um preconceito, mas alguns não se furtam mais para procurar. Lucas Cabeça, um abração para você, viu, meu querido? Essa Grande figura. irmão, meu filho. Grande irmão. Eu não vou nem ler o que ele botou aí, na brincadeira, porque aqui o assunto é sério. O assunto é sério aqui. Lucas, um grande abraço para você. Um abraço, meu queridíssimo amigo que gosta muito de Eduardo, Dr. João Santana. Como tem tanto nome que eu fico chamando de um jeito, depois chamo de outro. Meu querido amigo e irmão Henrique Garcia de la Torre. Ficou Aí encantado com aquela sua peça, viu? Ficou encantado com aquela sua peça esse inicial. é meu pai de coração aí. Hã? Esse é meu pai de coração aí. É um pai que eu levo para a vida toda, todos os ensinamentos dele. Lembro até hoje a primeira palavra que ele me disse: resiliência. Resiliência. Ele gosta muito desse tema. Ele gosta muito de. O que é que o Lucas botou aqui? Deixa eu ver se esse aqui eu posso ler. Autor da frase: quem fala e escreve muito, responde muito. Mas muito bem, vamos tocar o nosso assunto aqui. Um abração, viu, Lucas? Prazer enorme tê-lo aqui na nossa live, nosso querido amigo Lucas Cabeça. Bom, e como é que, em via, não sei se em via normais ou gerais, como é que eu poderia dizer, como é que é calculada uma pensão alimentícia, doutor João Santana? Bom, primeiramente, Chile, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a pensão alimentícia ela é definida a partir de um binômio, ou seja, a partir de uma dupla de requisitos, que é a necessidade e a possibilidade.
a gente precisa analisar primeiro a necessidade da pessoa que está pleiteando a pensão alimentícia, porque ela pode estar pleiteando só por pleitear e ela não tem necessidade nenhuma. E também a possibilidade de quem vai pagar, porque, embora a pessoa possa ter o direito, não é apenas ter o direito que vai torná-la a pagar a prestação que ela acha devida. A gente tem que ver o, a possibilidade de quem está ali para pagar, ou seja, do alimentante. Então, a gente calcula todos os gastos básicos de uma pessoa. Falando de um menor, por exemplo, a gente calcula gasto de higiene, alimentação, escola, transporte, lazer, outros gastos paralelos que possam vir a ter ou extraordinários, e também calculamos o padrão de vida da pessoa que vai alimentar, seja o quanto essa pessoa recebe, seja o que é que essa pessoa faz, quais são os costumes dela, se ela é uma pessoa que está nas redes sociais bastante ostentando, não é? Então, a gente analisando isso daí, o juiz é sempre de acordo com cada caso. Não dá para a gente dizer um padrão geral. É sempre de acordo com cada caso. Então, o juiz vai olhar cada caso e, de acordo com o caso, ele vai estabelecer uma pensão que vai ser justa e proporcional e razoável. Vou citar um caso aqui, só como exemplo, mas eu não vou citar o nome da pessoa ou das pessoas envolvidas. Né? Era um ex-jogador de futebol. Ganhava acho que 100 mil por mês na época. E o juiz arbitrou em 30%, ou seja, uma pensão de 30 mil reais. Né? Como tem duas filhas, depois que saiu a sentença, veja só, né? Depois que saiu a sentença de 30%, 30 mil reais, a ex-mulher ainda disse que era insuficiente para pagar as escolas e a alimentação e sobrevivência das crianças. Quer dizer, é um negócio assim meio... Eu não milito nessa área, então não quero nem me arriscar a dizer nada. Né? Como é que você vê esse tipo de exemplo que eu citei aqui? Pronto. Nesse tipo de exemplo, Tilé, eu vejo que, primeiro, um jogador de futebol que, você falou, ganha 100 mil, ganhava 100 mil, não era Aham. nessa época? O jogador de futebol com esse salário, ele tem um padrão de vida elevado. Então, a condição social dele, por si só, ela já é elevada também. E essa condição de vida, tendo duas filhas ainda, a forma com que o juiz arbitrou foi mais do que suficiente. Eu entendo por quê. Você analisa o que aquela pessoa tem a prover, o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa precisa para se manter, porque não adianta você determinar que uma pessoa pague e ela fique no estado de necessidade. Mas também, por outro lado, você analisa o que é razoável que uma criança, dependendo da idade, ou um jovem, venha a precisar. Então, nesse caso, é totalmente razoável. Agora, o que a gente não pode confundir é a razoabilidade do arbitramento da pensão pela via judicial com o mero entendimento unilateral de uma das partes de ser suficiente ou não. Porque, por exemplo, nós temos escolas muito boas, com um determinado valor, mas justamente por ter um padrão de vida, a mãe pode querer entender que as crianças têm que estudar na escola cada uma de 10 mil reais, mas não é o caso. Que a qualidade da educação não é o que está sendo avaliado ali, é só a prestação pecuniária. Então, o juiz, nesse caso, ele foi correto e a mãe, no meu entender, foi um pouco infeliz no comentário. Agora você está um outro caso diferente. Né? Eu não tinha nem dito a você que ia citar esses casos. Né? Entrou aqui na coisa do papo, como eu falo sempre. Né? A conversa tem que ser uma conversa descontraída, então às vezes a gente coloca alguma coisa que não está no contexto, assim, como por exemplo, mais ou menos semelhante a isso, mas muito lá atrás, década de 90, eu acho, um outro ex-jogador de futebol também entrou na justiça e era mais ou menos um negócio desse semelhante, o pedido, era semelhante da mulher do atual para o ex, né? Ou para o anterior, melhor dizendo, para o anterior. Do primeiro caso para o segundo, é isso que eu quero dizer. O juiz olhou para a cara da moça e disse assim: minha filha, você vai ter na época falou, 2 ou 3 salários mínimos, você é muito nova, só tem 24 anos, vai trabalhar. Rapaz, foi um impacto assim, sabe? A pessoa tomou aquele susto. Você é muito jovem, quer ficar dependendo do rapaz só, para se sustentar, para fazer as suas vontades? Não, vá trabalhar. Eu estou dizendo isso porque eu era da Antônio na época. Né? Eu presenciei esse fato. Quando o juiz disse, a moça achando que ia tirar uma fortuna, né? Um valor muito alto, tal. Quando o juiz virou
Não, eu vou lhe dar 2 salários mínimos, 2 ou 3. Não estou assim com a mente muito boa depois da Covid, mas foi uma coisa ou foi outra, 2 ou 3. Né? 2 ou 3 salários mínimos e você vai trabalhar, que você é muito nova ainda, você tem como produzir. Porra, o impacto, né? Principalmente para a época lá atrás, eu estou falando aqui da década de 90. Hoje talvez fosse até considerado normal, né? Porque existe tanta essa briga aí de igualdade entre homens e mulheres, que inclusive um pode ganhar mais do salário do que o outro se ocupar a mesma posição dentro de uma empresa, que tem que ser o mesmo tipo de salário. Então, hoje existe uma discussão bem diferente daquela época lá de trás, né? Você se surpreenderia com uma decisão dessa? Olha, Sheila, primeiro, a minha surpresa inicial, ela viria não pelo teor da decisão, como eu vou explicar já já, mas pela fala do juiz com a moça. Porque por mais que proceda essa fala do juiz, ele, enquanto magistrado, ele tem um dever pela LOMAN, que é a legislação da magistratura, a lei orgânica da magistratura, de, além de outras legislações, de tratar as partes com o mínimo de urbanidade. Então, me estranha já, até pelo que você está me contando, que o advogado dela não tenha até atuado em cima disso no momento Não, isso pode ter dessa até fala. atuado, mas eu não me recordo. Estou citando do fato em Ah, si, sim. entendeu? Pode ter Então, até atuado. pela fala do juiz por si só, eu já vejo com preocupação por uma falta de urbanidade, porque por mais que você tenha discordância no processo, você não pode tratar a outra pessoa de forma Ainda mais sendo o indigna. juiz do caso, né? Eu até concordo com você. Exatamente. Eu até concordo com E você. agora, o ponto da fala dele que eu vejo que há uma procedência é que a definição trazida pela própria lei, que é o Código Civil, da pensão alimentícia, ela fala logo ao final que a pessoa que vai ter o direito à pensão é aquela que, além do não ter bens suficientes, o trabalho não poder prover para ela. Então, nesse caso, se a gente avaliar uma moça nova que tem condições ainda de trabalhar, não é razoável que ela vá ter uma pensão milionária para ela assim mesmo vir a se acomodar, por exemplo. Uhum, Então, a decisão foi certa, mas a forma de colocar isso às partes não foi a mais feliz. uhum. Muito bem. Existem casos da pensão alimentícia de poder ser cortada, doutor João Santana? Existe, como eu dei o exemplo daquelas ações da ação de revisão de alimentos, da ação de, aqui seria no caso uma exoneração de alimentos. Para a pensão ser cortada é uma situação bem simples, né? É aquela situação que ensejou o pagamento da pensão, ela deixar de existir. Então, se a pessoa não tem mais necessidade, ou até mesmo quem está pagando não tem mais possibilidade de pagar e não tem ninguém subsidiário para responder por ele, aquela pensão pode vir a ser cortada pela via judicial. Nunca por livre-arbítrio. Se a questão, por exemplo, for o cara ou a mulher se desempregar, né? Ficar desempregado ou desempregada, é, como é que se age numa situação dessa? Se ele não tiver salário, quem tem que pagar, ou ele ou ela, perde o salário, como é que isso é resolvido? Pronto, primeiramente, a gente tem duas questões aí, né? A questão do desemprego propriamente dito, se a pessoa não oferir nenhum tipo de renda a mais, está dependendo exclusivamente das verbas rescisórias, por exemplo, ela vai ter que entrar com uma ação de revisão de alimentos, aqui não seria nem a exoneração, para estar pedindo ou uma redução, ou até mesmo para que seja suspendida. Então, ele entraria mostrando que a possibilidade dele de pagamento hoje não é mais a mesma do que na época que ele estava empregado. Agora, a gente sabe que temos pessoas hoje que elas podem sair de um emprego formal, mas elas têm outras fontes de renda. Então, vai ser muito de acordo com o que você pode provar que aquela pessoa tem. Então, de acordo com as provas que forem juntadas, que podem ser testemunhas, fotos de redes sociais, extratos bancários, declaração de imposto de renda, das mais diversas, de acordo com o caso, o juiz ele vai fazer também uma análise valorativa. Vai olhar, olha, se a pessoa não tem condição de pagar, vou exonerar, vou suspender, né, momentaneamente. Ou então, olha, essa pessoa não está recebendo fixo, mas ela está recebendo X. Então, do que ela está recebendo, eu vou arbitrar um valor aqui. Então, depende muito desses casos. É verdade que existem situações em que, por exemplo, o pai ou a mãe, né, ou um ou outro, não pode pagar, não possa pagar. Pode sobrar para os avós, os pais desse que deveria pagar?
Sim, pode sim, Chile, porque o que acontece? A gente tem, não só para os avós, é importante deixar claro isso. Primeiramente, são os ascendentes em geral. Caso a pessoa não possa vir a pagar, os ascendentes, eles são subsidiariamente responsáveis, ou seja, na falta de um, outro vai ter que arcar. Na falta de ascendentes, a gente vai olhar para os descendentes, ou seja, se aquela pessoa que tem que pagar não pode, ela tem filhos, vamos olhar os filhos dela, se esses filhos podem pagar. E na falta de ascendente e descendente, temos também os irmãos, e os irmãos unilaterais. Então pode sobrar para essas pessoas que elas estão na lei como responsáveis subsidiárias. Uhum. Qual é a idade limite para se pagar a pensão a filho? Olha, Aliás, Sheila, a tem gente tem hoje. interpretação também. Deixa eu só fazer um comentário aqui para você me Sim. ensinar também com relação a isso. Não é a questão, a pergunta que eu fiz foi relacionada a quanto filho, né? Até que idade o filho receber a pensão. Bom, responda sobre isso aí, daqui a pouco eu volto ao meu raciocínio aqui, que eu me perdi um pouco. Hoje, a gente tem definido que até 21 anos recebe a pensão, certo? Essa é a idade. Só que aí a gente tem que, como eu gosto sempre de frisar isso, cada caso é um caso. Uhum. Então, uma pessoa com 21 anos, se ela comprovar a necessidade de estender a pensão por mais um período, e geralmente isso daí ocorre em situação de faculdade, né, de estudo, para manutenção dos estudos e das condições educacionais, a pensão pode ser estendida por mais tempo. Eu vou dar até um exemplo de um caso de lá do escritório. Chegou uma pessoa lá, né, sem dar muitos detalhes, de 21 anos na época, estudante da Federal, e ela faltava ainda 3 anos para concluir o curso. Ela buscou o escritório, porque o pai parou de pagar a pensão alimentícia dela de livre e espontânea vontade, e a gente moveu uma ação e ficou determinado que o pai pagaria a pensão até ela estabelecer o primeiro emprego. Então, a gente tem sempre que analisar o caso concreto. A regra fala 21 anos, mas 21 anos, hoje uma pessoa de 21 anos, eu não vejo uma pessoa de 21 anos estando por si só na regra com capacidade de se prover. Uhum. Eu já soube até de casos até 24, ou seja, assim, tipo, você vai ter a pensão até o fim da sua faculdade. Eu não sabia desse tipo de caso, você falou, até o primeiro emprego. É muito comum. Mas É muito até comum. a conclusão do curso de faculdade eu já tinha ouvido falar. 24 anos de É, idade. é porque eles trabalham na ideia de manutenção das necessidades educacionais. Então, como a educação ela é um valor social estabelecido, inclusive, na própria Constituição Federal, os juízes levam como parâmetro, e hoje já é uma coisa muito comum essa questão da extensão da pensão para a faculdade. Uhum. Ah, sim, me recuperei aqui meu raciocínio. É pergunta de leigo, viu, gente? De repente eu posso estar fazendo até uma pergunta muito fora do contexto, mas é pergunta de leigo. Um casal se separa, não tem filhos. Um pode requerer pensão do outro, porque Você sobrevivia nos custos desse casamento e tal. Pode acontecer isso? pode, pode acontecer. A pessoa, como eu disse, ela vai precisar comprovar a necessidade dela, a possibilidade daquela outra pessoa com quem ela era casada de estar pagando essa pensão sem comprometer a subsistência, mas ela pode. Não à toa que, por exemplo, nós vemos casais que se separam e no pacto antinupcial, por exemplo, no próprio divórcio judicial, fica estabelecido que a determinada pessoa vai arcar com o pagamento de pensão para outra, até um determinado tempo, ou até que aconteça uma condição suspensiva, ou ela venha a se casar, ou ela venha a ter um emprego, mas tudo sempre vai depender do caso concreto. Uhum. Então, você já me respondeu praticamente a pergunta que eu queria fazer agora, que seria, no caso da mãe casar de novo, o pai fica desobrigado do pagamento dessa pensão? Essa é uma pergunta muito boa, Tila, porque dá para fazer um paralelo a isso com a questão da pandemia. Porque assim como a pandemia, ela não é uma situação que por si só ela reforça a necessidade de ter ou não ter pensão alimentícia, o casamento ou não, também por si só não é uma situação a qual vai atestar ou retirar o direito de ter pensão. Então, a gente tem que olhar que se com esse casamento a pessoa ela melhorou o padrão de vida dela, ela melhorou o padrão de vida da criança, se for uma criança que for o caso, quais são as situações que permeiam.
E também, voltando, olhando para a pessoa que vai pagar, porque a gente precisa fazer esse raciocínio, precisa olhar para a pessoa que vai pagar. Não é simplesmente, eu acho que essa pessoa tem dinheiro, então vou botar ela na justiça. Essa pessoa tem condição, quais são os gastos básicos dela? Quais são as necessidades dessa pessoa? Porque quando a gente coloca assim, inclusive, direito ao lazer, o lazer, o mais banal que possa parecer, o lazer é um direito social, está previsto na Constituição, então a gente precisa analisar tudo, todos esses pontos. Muito bem, estamos conversando, minha gente, com o Dr. João Santana sobre possibilidade de revisão de pensão alimentícia na pandemia, que é um caso excepcional. Pandemia não é para a nossa vida toda. Pode durar alguns anos, mas uma hora vai acabar, e aí vai ser tratada como epidemia, não como pandemia, né? Me lembro que essa influenza, por exemplo, ela chegou aqui no Brasil em 2009, começaram a dar as vacinas, e chegou um ponto que já não era considerada tão problemática assim, e morreram tantas quantas pessoas como de Covid hoje em dia, né? Mas, enfim, esse não é o nosso tema de hoje, não. Muito bem. Então, se a mãe casar de novo, o pai não está livre do pagamento da pensão. Isso. Aí ele vai ter o ônus de provar e também com o advogado, a defensoria, de solicitar as provas competentes para dar robustez a essa tese, de provar que aquela situação daquela pessoa se modificou, seja para pagar menos pensão ou para deixar de pagar até. Agora, no caso, Eduardo, são pais diferentes, quer dizer, a mãe com um novo pai ou o pai com a nova companheira, no caso, né? Essas pensões, geralmente, elas diferem de valores ou eles recebem a mesma pensão? Você fala de filhos de pais diferentes, não é? Isso, Pronto, o que acontece? Geralmente, o que eu vejo na prática é uma diferenciação, porque pessoas diferentes têm condições diferentes. Então, vamos colocar um exemplo de uma mãe que tenha 2 filhos, cada um com um pai diferente. O pai da primeira criança, ele tendo uma condição maior, essa criança vai ter a necessidade dela e vai acabar recebendo mais. O pai da outra criança tendo uma condição menor, a necessidade da criança subsistem ainda, mas ela infelizmente vai receber uma pensão menor, porque, como eu disse, a gente não analisa só o caso de quem precisa, a gente tem que analisar também a vertente daquele que está pagando. Bom, eu acho que já explorei bem esse assunto da pandemia da pensão alimentícia, né? Eu queria agora partir para o segundo tempo. E o segundo tempo seria a questão da honra. Hoje em dia a gente tem visto muita gente, doutor João Santana, sendo massacrada em redes sociais, né? Com todo tipo de argumento. E muitas vezes aquela pessoa que está atacando sequer conhece, sequer sabe quem é a pessoa que ela está por atacar, né? Como é que você vê essa situação hoje em dia? Você interpreta isso como, digamos, tempos diferentes, tempos modernos ou não modernos? Todo mundo hoje é jornalista, né? Redes sociais deu direito a todo mundo ser jornalista. Todo mundo é especialista em alguma coisa. Hã? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Exatamente, todo mundo é especialista em algum assunto e tal. E assim, então, se passou até uma série de acusações, né? E o que é pior, na maioria das vezes, a pessoa não consegue comprovar. Como é que a justiça tem agido nessas situações? Bom, primeiramente, Lé, eu vou até citar o nosso amigo Henrique de la Torre, que tem uma frase que ele fala muito, eu não lembro de quem é agora, se salvo engano, é de Humberto Eco, que é: a internet deu voz aos idiotas. Né? A internet o quê? A internet deu voz aos idiotas. A primeira coisa que a gente tem é que, com esse fenômeno da aceleração digital, as pessoas estão cada vez mais interagindo. E as pessoas precisam entender de uma vez por todas que o que acontece na internet, a internet não é terra sem lei. Hoje a gente tem, inclusive, uma lei, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um marco na questão dos dados, do tratamento da privacidade na internet, tudo isso. Então, o Poder Judiciário, ele alcança onde tiver sido a lesão. Onde a lesão for praticada, o Poder Judiciário vai alcançar. A honra, ela é uma tutela que tem guarda constitucional.
A gente tem o direito à honra, inclusive o direito à reparação da honra com o famoso dano moral. Então, o Poder Judiciário, ele não é de agora da pandemia só, mas ele, com a globalização, com o advento da internet, ele sim encontra e responsabiliza as pessoas. As pessoas, elas precisam arcar com as suas falas, ter responsabilidade naquilo que fala. Você tem uma linha que não é tênue entre liberdade de expressão e crime de ódio em ato ilícito. Então, o seu direito termina quando o meu direito começa. Essa é uma premissa muito básica. Então, se a pessoa ofende uma pessoa na internet, ela está apta a ser responsabilizada. Então, essa pessoa, se aquela ofensa, por exemplo, ela ainda está ali naquele canal, vamos dar um exemplo do Twitter, por exemplo, está ali no Twitter ainda aquela ofensa. Qual é a orientação? Vai no cartório, o tabelião vai lavrar uma ata e vai ficar registrado aquilo ali, com fé pública, do que foi feito. E move uma ação pedindo a reparação de danos, além da retratação, uma indenização que é devida. Nós já falamos aqui umas 2 ou 3 vezes sobre ele, Henrique Garcia da Torre. Ele até citou. Eu fui aqui no Google para ver o que é ata notarial. Notarial, não é isso que chama? Porque eu não tinha conhecimento sobre isso. O que é uma ata notarial, doutor João Santana? Hoje, a ata notarial é um meio de prova, em primeiro lugar, que, com o advento do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, ela ganhou mais evidência. É um meio de prova extremamente forte, que nada mais é do que um tabelião, que é uma pessoa dotada por lei e por prerrogativas públicas de fé pública, que ele vai chegar e vai lavrar um documento atestando determinada situação. Esse caso, por exemplo, de uma pessoa que comete uma difamação na internet, o tabelião ele vai chegar lá com a pessoa, vai olhar o local que essa ofensa foi praticada e vai atestar. Atesta para os devidos fins que foi que o perfil tal, no dia tal, proferiu essas palavras em desfavor de tal pessoa e ele vai lavrar. Esse documento, ele é uma prova muito forte. Porque hoje em dia, as pessoas, elas, embora seja muito importante também você printar as coisas, não é? Mas o print, ela é uma prova que pode até ser adulterada. Então, que é uma imagem, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça tem até um julgado recente pelo qual tira a validade do print sozinho. Mas para isso existem outras provas aí a gente entra a ata notarial, que a ata notarial dá a força a esse print. E no fundo, o que é que significa a palavra notarial? Por que esse termo, ata notarial? Saberia me dizer, meu amigo? É um tabelião de um cartório de notas e ele vai estar ali lavrando uma situação que chegou para ele. Então, ele, de profissional do cartório de notas, fez uma ata daquela situação que chegou para ele. É bem simples isso. Você falou aí de print, que é uma coisa muito comum, né? O cara vai dar uma coisa, tira um print. Aí já tem aquela cópia ali guardada. Geralmente as pessoas apagam, principalmente quando sabem que houve uma providência judicial, né? E aí como é que você só tem os prints, digamos assim, só para você entender meu raciocínio, você só tem os prints. A pessoa vai lá e apaga. Como é que fica a situação sem a ata notarial? A possibilidade de vencer um processo é mais complicada? Como é? Como é que a coisa se desenrola sem a ata notarial? Nós temos que lembrar que a ata notarial é um dos meios de prova. Então, nós temos outros meios de prova que, por exemplo, pessoas que podem testemunhar, que podem ter visto aquela ofensa na internet antes de ser apagada. O próprio provedor onde foi postado o conteúdo, por exemplo, se foi no Twitter, ele pode ser intimado judicialmente a apresentar eventuais mensagens apagadas, por exemplo, e você vai construir tudo isso para fazer o chamado conjunto probatório, que é para dar todos os indícios e todos os elementos para o juiz formar o convencimento dele e, a partir daí, vir a condenação que se pretende. Então, a gente tem no direito uma coisa chamada que é o princípio do livre convencimento motivado, ou seja,
O magistrado ele pode se convencer pelo que ele quiser, basta que ele motive. Então, a gente monta um arcabouço probatório robusto, o mais robusto possível, de acordo com o caso, para que a pessoa não seja prejudicada pela falta de um documento importante como é uma ata notarial. E lembrando que é um documento caro, né? Aqui no estado da Bahia, hoje, por exemplo, está quase R$ 400 um documento desse para você fazer. Uhum. Bom, quais são, na maioria das vezes, quais são as penas aplicadas a uma pessoa que comete a gente pode dizer que é um crime, né? Um crime dessa natureza, porque ali está difamando, está caluniando, está injuriando alguém, né? Isso. Mas, Na sua Tila, eu. experiência, pelo que você tem vivido, como é que tem sido? Porque falam muito em questões, por exemplo, de pedir, de fazer algum serviço Você social, né? Que a pessoa vai lá e começa a doar cestas básicas. Como é que a justiça tem agido nesses casos? Primeiramente, Sheila, eu vou falar agora com um pouco de suspeição, porque eu não sou advogado criminalista, né? Então, eu na área que eu milito, que é essa área civil, essa área administrativa, mais para a área civil, eu acredito muito que as pessoas aprendem quando dói no bolso. É a primeira coisa, a primeira premissa que eu tenho. Então, por mais que a pessoa tenha o direito de fazer um boletim de ocorrência, adotar as medidas de responsabilização criminal, eu vejo que, por serem crimes que têm uma pena baixa, que estão sujeitos ao rito do juizado especial criminal, na prática, para a pessoa que foi ofendida ali, que teve sua honra atacada, não é interessante, porque a pessoa, se não tiver antecedentes criminais, o Ministério Público vai chegar, vai oferecer um acordo a ela de pagar a cesta básica, de fazer um serviço comunitário, de assistir uma palestra, e o processo vai ficar suspenso e depois vai se encerrar. Então eu vejo como uma medida ineficaz a parte criminal. A parte civil não. A parte civil é uma parte que você pode agredir a pessoa mesmo, com agressão legitimada pelo Estado, que é o processo civil. Então você vai ali, pede uma indenização, o juiz vai arbitrar essa indenização. Essa pessoa, quando terminar o processo, vai ser intimada a pagar. Se ela não pagar, vai entrar multa, vai entrar honorários, vai poder ter bens penhorados, vai poder ficar com o nome com restrições e diversas coisas. Então, o processo civil ele tem caminhos para você atingir e dar satisfação, porque ainda que a pessoa ela não de fato não tenha nada para pagar, no mínimo vai ter uma certidão ali que você vai poder chegar no cartório de protestos e protestar aquela certidão e falar, ó, fulano me deve R$ 10.000 de indenização aqui e tem que pagar. E a pessoa vai ter que pagar. Então eu vejo a Mais parte cedo ou civil mais como tarde vai ter que pagar, né? e eu vejo a parte civil como a parte que dá efetividade ao direito da vítima. Respeito muito os colegas da área criminalista, mas nesse tipo de situação eu não vejo o direito penal agindo de forma efetiva. Uhum. Já existem muitas ações nesse âmbito, porque a internet é uma coisa de alguns anos para cá, né? E se agravou, na realidade, com as eleições de 2018. Antes o sujeito realmente um ou outro agredia alguém e tal, mas de 2018 para cá se criou aí um ambiente como é que eu poderia dizer, de ideologia, né? E aí é um atacando o outro de uma forma muito violenta. E nós chegamos ao ponto, minha gente, pelo amor de Deus, de se fazer festa com morte de pessoas. Dos dois lados. Eu estou aqui julgando, não estou aqui falando de um lado que eu seja favorável, não. Estou falando dos dois lados. O sujeito morre, é capaz de fazer uma festa, o outro lado. Então, a que ponto nós chegamos? Né? A humanidade apodreceu, meu amigo. A vida de um ser humano ser comemorada, a perda da vida de um ser humano, é um negócio que não é. Doutor, meu querido amigo e irmão, doutor João Santana, né? Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. O sujeito comemorar a morte de uma outra pessoa só porque não compactua com o seu mesmo lado político, né? Mas, enfim, isso se agravou de 2018 para cá. E aí é um processo, digamos assim, vamos fazer uma comparação aqui, não sei se até pode ser até uma esdrúxula da minha parte como leigo, mas é um processo que corre mais rápido do que esse, que você acabou de dissertar durante 30 minutos da pensão alimentícia. Ele é mais ligeiro, ele é mais rápido, Olha, Chile, tem momentos que ele trava também, como é que é? olha só. Primeiro, a gente tendo todos os meios de provas que a gente precisa, é um processo mais rápido. É um processo que, a depender do grau da ofensa, pode ser movido pela via do juizado. E aqui na Bahia, por exemplo, um processo de juizado está levando um ano e meio. Então,
pessoa tendo as provas é mais fácil. Agora, quando são ofensas, por exemplo, que são feitas e são apagadas, não tem print, é feito com perfil falso, por exemplo, que é muito comum, aí é mais demorado, porque, primeiro, a gente precisa acionar a, aquela plataforma que foi, no qual a ofensa foi produzida, para que ela faça a chamada quebra do IP, do endereço eletrônico, e possa fornecer todas as provas para fazer identificação. E um processo desse é chamado processo cautelar preparatório. É um processo que, hoje, esse tipo de processo, infelizmente, leva 2, 3 anos. Isso vai depender da vara, do lugar que venha tramitar, né? Aqui na Bahia mesmo, não somos muito entusiastas do judiciário daqui, costuma demorar. Então, tudo vai depender dos cuidados que você vai ter com a produção de prova. É, sempre que eu recomendo para uma pessoa é, se teve aquela ofensa ali direcionada a você, procura seu advogado, conversa com ele, não evita ficar batendo boca, viu aquilo ali, procura seu advogado de imediato para já ir colhendo as provas que você tem, porque senão vai dificultar. Aí no mínimo vão ser 2 processos e mais tempo para gerar. Uhum. Eu imagino você ter que acionar uma plataforma dessa e o tempo que essa plataforma vai levar para lhe dar uma resposta, né? Aí é que deve ser complicado. Aí que o processo deve se tornar realmente um processo moroso. Ao ponto de, como você bem dissertou aí, se você tem as provas já coletadas, o juiz já tem dados suficientes para oferecer uma sentença. Favorável ou contra, mas já tem dados suficientes, né? Para oferecer Exatamente. uma sentença. E crime de internet hoje em dia está uma coisa muito comum, né, Eduardo? Sim, tá. Porque a gente teve, né, como teve essa questão da aceleração digital, então mais pessoas tiveram acesso à internet em todas as esferas. E, como eu disse, aquela frase do nosso amigo Henrique de la Torre, que ele costuma citar, as pessoas estão simplesmente falando sem nenhum filtro, sem. Não que você tenha que guardar sua opinião para você, mas existe aquela linha que não é tênue, é uma linha expressiva entre liberdade de expressão e discurso de ódio e ato ilícito. Liberdade de expressão é um direito constitucional. Você está praticando um discurso de ódio, está cometendo um crime, é um ato ilícito ali. Não há direito algum que te resguarde a não ser de um processo justo. Uhum. Mas, infelizmente, realmente a coisa está tomando um caminho que não é legal. Né? Que não é legal. Principalmente por ordens políticas, por questões políticas. Né? Já vi também algumas esportivas. Por exemplo, eu publico alguma coisa, vou citar um exemplo aqui. Eu publico que o Bahia decidiu suspender a presença de público nos estádios. Só que eu publico e eu não dou opinião, eu publiquei a informação. Tá entendendo? E aí embaixo, muita gente comenta. Vai lá aquela série de comentários. Me dá vontade, na maioria das vezes, de apagar aquela que diz assim: isso é um vagabundo, fulano de tal, aí cito o nome do presidente, é um vagabundo, é um não sei o quê. Esse tipo de comentário eu não posso deixar, porque aí eu acho que foge, faço uma Com crítica. certeza. Né? Eu discordo desse ponto de vista, e eu acho que ele deveria ir por esse caminho. Mas quando eu vejo o cara dizer, eu sou um vagabundo, sai correndo para fora, seu. É incompetente, eu até admito, sabe por quê? Porque existe a incompetência esportiva também. Né? E não sei, o cara pode ser incompetente na área esportiva e pode ser competente na sua área normal de gestão, de sua linha de vida. Né? Incompetente eu até ainda. Eu não sei se. Eu não sei se você está entendendo o meu ponto de vista. Né? Enfim, é uma Mas questão o que que eu tô. pode estar atrelada ao profissionalismo. Hã? É uma questão que pode estar atrelada ao profissionalismo da pessoa ou não. É. Não, e outra coisa, futebol não é uma coisa que tem escola, que você se prepare para isso. Né? Futebol é vivência. O futebol é vivência. Né? É o tempo que você já tem lá dentro, é como você conhecer como a coisa funciona tal. Então, o cara pode ser incompetente nessa área, mas nem por isso o cara é um incompetente como ser humano que possa atuar em outras áreas. Né? Então, o que eu tenho visto realmente é muita coisa fora da linha, sabe? E quando eu vejo uma coisa mais pesada, eu prefiro apagar. Prefiro apagar porque, por exemplo, eu curto todos os comentários que eu acho que tem algum sentido. Se você faz um comentário lá que eu acho que tem sentido, eu curto. Mas quando eu vejo um desse, eu não curto. Eu passo para o outro. Fica lá sem o meu curtido a sua resposta. Mas, meu querido amigo e irmão, doutor, deixa eu ver se eu aprendi. João
Eduardo Lopes. Qual foi o outro nome que eu me esqueci? De Barros. Antes de Santana tem um outro. Hã? De Barros. De Barros. De Barros. Meu querido amigo e irmão, eu lhe pergunto, vou fazer aqui para você agora a última pergunta, que é aquela que eu deixo o convidado bem à vontade para dissertar sobre o que ele quiser, né? E que eu faço, já fazia nos 780 programas nas duas emissoras que eu apresentei o Papo Coutinho, Tudo FM inicialmente, depois. Na Tudo FM foi apenas um ano. Na Metrópole FM foram 3 anos e alguns meses. Então, quase 5 anos de Papo Coutinho em rádios. Nos 780 programas em rádios, eu sempre terminei o programa com essa pergunta. E agora, nas lives, que já estão chegando a 250, só termino com essa pergunta também. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado, e eu, por um lapso, por desconhecimento, não lhe perguntei, e você gostaria de falar, fique à vontade para usar o tempo para você falar sobre alguma coisa que você queria colocar e eu não focalizei. Chile, não, na verdade você perguntou tudo, só que eu queria fazer um ponto nessa sua última fala na referente à notícia. Porque assim como a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de imprensa. Então, pessoas como você, que são da imprensa, têm que exercer essa liberdade. Está exercendo ali dentro do limite da notícia, ela é legítima. Então, todo aquele ato que vem de fora, agredindo, desrespeitando, não dando uma opinião, ainda que seja uma opinião dura, mas saindo da esfera do direito, indo para a esfera do desrespeito, ela não é uma opinião válida, ela pode ser até um crime, por assim dizer. Então, o que eu quero deixar aqui registrado é que as pessoas tenham ciência nessa temática de honra, que a honra ela é um direito que é protegido desde a nossa Constituição. Não precisa ir para o Código Civil, para legislações especiais, nada. Ela é protegida constitucionalmente. O judiciário você tem diversos mecanismos para coibir, e internet não é terra sem lei. Onde termina seu direito, está começando do outro ali. E se você violar o direito do outro, você pode achar que não vai dar nada, mas nem todo mundo vai deixar passar. Muito bem. Muito obrigado, viu, meu querido amigo, pela sua participação aqui. Foi bastante interessante essa live de hoje. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço. Estávamos de hoje para fazer essa live, não é? Já tem até um tempo já. Já, Não, porque foi daquela vez nós tivemos vamos dizer, eu não gosto de usar muito essa palavra azar, não, mas não demos sorte, vamos dizer assim, que a internet não estava funcionando muito bem, né? Mas o dia chegou, essa hoje funcionou legal. Acho que o assunto é um assunto que realmente é de interesse geral, principalmente essa parte aí de pensão alimentícia. Quanta gente não é envolvida em processo de pensão alimentícia nesse país, né? Então, assim, eu acho que é um assunto de interesse geral e principalmente se vivenciando em época de pandemia. Eu digo sempre, ou pelo menos da pandemia para cá, eu tenho dito, meu irmão, que a pandemia, né, chegou e não tem tempo para terminar. Não tem tempo. Não há possibilidade de você fazer uma avaliação de quanto tempo. Veja que nós estamos quase 2 anos nesse processo de pandemia. Vai fazer em março. Né? E é por isso que eu fiz a questão de toda a fala tá colocando de que, assim como a questão do casamento, mas a pandemia, por mais gravosa que seja a situação, não é todo mundo que foi afetado, e não é todo mundo que foi afetado a ponto de ter o direito de você exigir de pagar ou deixar de pagar alguma coisa. Então, tudo precisa de prova, todo caso precisa ser analisado, e sempre as pessoas devem procurar um advogado, alguém de sua confiança, para estar analisando. Só para concluir, me lembrei de uma coisa aqui. Hoje em dia, os cartórios, você que vive em cartórios, pela sua própria profissão, estão marcando o casamento e, no caso do meu filho, por exemplo, que deve estar nos vendo lá nos Estados Unidos, né, no dele só deram direito a 2 convidados por cada um dos nubentes. Imagine, 4 pessoas, mais os 2 casando, mais um juiz. Essa é uma medida restritiva, né? O próprio Tribunal de Justiça mesmo, hoje você não tem esse acesso tão amplo que você tinha. Então, enquanto tiver essa questão que estamos em período de pandemia, eles vão manter essa medida restritiva
por mais até que pareça desumano em alguns casos, como do casamento, de você não de faltar pessoas importantes naquele momento, mas eles aí estão amparados porque a gente tem uma questão de valoração entre a vida e aquele interesse momentâneo ali, particular, privado. Isso mesmo. Valeu, querido. Um grande abraço para você. Boa noite, meu querido amigo doutor João Eduardo Lopes de De Barros, não é isso? Barros. Santana. Irmão, Abração, muito amigo. obrigado a todos que assistiram. Uma honra para mim participar.